Isaac, mas antes disso, nós veremos que há uma situação que Deus ainda precisa tratar o coração de Abraão e Sara. Por isso eu peço que os irmãos abram em Gênesis, capítulo de número 20. Gênesis, capítulo de número 20. Aqueles que forem achando, fiquemos de pé para a leitura da palavra do Senhor. Gênesis, capítulo de número 20. Gênesis, capítulo de número 20. Diz assim a palavra do Senhor: Partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sul e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: Vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído, por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí a ter impedido eu de pecares contra mim e não te permiti que a tocasses. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti, e viverás. Se, porém, não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. Levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou todos os seus servos, e lhes contou todas essas coisas, e os homens ficaram muito atemorizados. Então chamou Abimeleque a Abraão, e lhe disse: que é isto que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti, para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão: que estavas pensando para fazeres tal coisa? Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo: certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Perdão, irmãos. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu disse a ela: este favor me farás. Em todo lugar em que entrarmos, dirás ao meu respeito: ele é meu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois e servos e servas, e os deu a Abraão, e lhe restituiu a Sara, sua mulher. Disse Abimeleque: a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. E a Sara disse: dei-me os ciclos de prata a teu irmão, será isto compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos estás justificada. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéril todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Oremos ao nosso Deus. Santo Deus, maravilhoso Pai, nós te damos graças, Deus, pela Tua palavra. Te pedimos que o Senhor a aplique em nossos corações e que possamos, a partir da Tua palavra, Pai, tirarmos ensino, lições que são importantes apenas não para as nossas vidas espirituais, mas também para darmos testemunho a respeito, Pai, da Tua palavra, Senhor. Essa, Senhor, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Irmãos, o tema dessa noite que nós iremos meditar é colocando o seu passado no devido lugar. Esse é o tema de um título da Nutra, da editora Nutra, inclusive sempre tem sido vendido nos nossos congressos, e trata como nós devemos lidar com o nosso passado. É importante nós olharmos para essa temática porque claramente Abraão não aprendeu com o seu passado,
Claramente, Abraão não aprendeu com a experiência que ele já havia tido no Egito, lá com o faraó, quando ele fez a mesma coisa. E essa reincidência de Abraão em pecar da mesma forma, em pecar na mesma área, influencia inclusive o seu filho, que faz a mesma coisa com um outro Abimeleque, que não é este, claro, devido ao lapso aí temporal. Possivelmente um neto desse Abimeleque que nós temos diante de nós, uma vez que é a mesma terra, é o mesmo título, como César e outros que passaram a deixar de ser nome para servir de título. No domingo passado, nós olhamos para a destruição de Sodoma e Gomorra. Nós vimos como Deus ele foi piedoso, como ele foi misericordioso e livrou a Ló, sua família, e também como vimos a vida piedosa que Ló tinha no meio dos sodomitas. Nós vimos também a origem dos moabitas e dos amonitas por meio do pecado cometido pelas filhas de Ló. Nós meditamos especificamente, eu digo especificamente porque o relato da destruição de Sodoma e Gomorra vai da metade do capítulo 18, a partir do verso 16, até o final do capítulo 19, e lá nós temos diálogos, por exemplo, entre Deus e Abraão. Nós temos Deus preocupado em não criar uma tristeza no coração de Abraão, uma vez que ele tinha prometido ele ser pai de muitas nações, e o seu sobrinho está lá junto com aqueles. O que nós vemos aqui no texto, queridos, é que especificamente do verso de número 1 até o verso de número 29, Deus trata estritamente com os personagens envolvidos no enredo da destruição de Sodoma. Nós vimos que Deus trata com a vida de Ló, nós vimos que Deus trata com a vida dos sodomitas e os seus pecados, nós vimos que Deus trata também com a esposa e com os genros de Ló. Vimos a partir então desses grupos de pessoas, ou dessas pessoas, nós vimos que Deus estava nos ensinando a respeito da importância de termos uma vida piedosa diante do Senhor, independente do contexto que estamos inseridos, independente da localidade, independente da cultura, independente dos costumes. Ló não se misturou com os povos de onde ele estava lá morando, de Sodoma. Ele não se envolveu com as práticas de pecado dos sodomitas. Pelo contrário, o texto nos mostrará nas Escrituras que ele era, a partir de Pedro, 1 Pedro 2,5, que ele era totalmente avesso àquelas práticas de pecado, e fomos desafiados a viver uma vida piedosa. Em segundo lugar, nós fomos desafiados a crescer em santidade. Vimos, queridos, que a mensagem do Senhor a partir do texto é muito clara. Deus não tolera pecados, Deus não compactua com o pecado, nem sequer os deixa impunes. Por isso é preciso abandoná-los. Por fim, nós vimos que nós precisávamos estar vigilantes, pois o juízo de Deus virá sobre a terra, assim como nos dias de Noé, assim como nos dias de Ló, assim como a palavra nos mostra em Lucas, que ele virá num abrir e fechar de olhos, e nós não podemos ser pegos de surpresa. Por que é importante, queridos, a ilustração? Por que é importante nós mencionarmos especialmente a destruição de Sodoma e Gomorra? Porque Abraão ele é um ilustre espectador dessa destruição. Antes de Sodoma e Gomorra ser destruído, ele tem um diálogo com o Senhor a respeito dos moradores daquela cidade. Deus promete que se tivesse pelo menos 10 justos no meio dos sodomitas, Deus pouparia aquela cidade. Nós vimos que não havia sequer isso, e Deus destrói. E o texto nos transporta ao momento em que Abraão vê então que a cidade ela sucumbiu diante do juízo de Deus, diante do castigo de Deus. É fundamental que Abraão tivesse isso na sua mente, bem como outras coisas, como nós veremos essa noite, para que ele soubesse que Deus não concorda com pecados, e ele não deveria ser reincidente numa prática de pecados que quase destrói o Egito e causa problemas muito sérios para ele e para os habitantes daquela terra. Nós veremos no texto dessa noite que algumas coisas não mudam na vida de Abraão. Ele comete o mesmo erro, não apenas baseado na mentira, mas naquilo que a mentira encobre, que é a total desconfiança do Senhor. Ora, se Deus havia prometido que Abraão seria o pai de muitas nações e que Sara, a sua mulher, seria mãe de muitas nações, como Deus não o livraria diante dos egípcios, por exemplo? Ou como Deus não o livraria agora diante dos habitantes de Gerá?
A grande verdade, queridos, é que Abraão, ele crê na promessa do Senhor, mas sempre desconfiado em alguns momentos, quando, por exemplo, ele pega o Damasceno, um escravo que ele tinha na sua casa, Eliezer, e ele o torna herdeiro de todas as suas coisas. Quando ele aceita a proposta indecente de sua esposa para que ele deitasse com outra mulher, cometendo ali adultério e desobedecendo ao Senhor. A verdade, queridos, que nós temos no texto é que Abraão, ele não deveria mais repetir esses tipos de pecados, mas ele sempre está repetindo, e eu percebo claramente o Senhor tratando com Abraão e tratando com Sara, para que logo depois eles fossem pai e mãe do filho da promessa. Se nós olharmos em Gênesis 12, do verso 10 ao verso 20, nós veremos claramente que o expediente usado por Abraão é o mesmo. Ele diz que Sara é sua irmã, ele diz que ela não é sua esposa, temendo que os habitantes daquela terra mexessem com ele, mexessem com a sua saúde, atentassem contra a sua integridade. Nós veremos nos versos mais adiante, quando Abimeleque vai conversar com ele, nós veremos que ele vai dizer que desde que ele saiu pela terra, ele sempre fez isso. Foi um acordo que ele firmou entre ele e Sara. E nós veremos um pouco mais à frente que isso, além de uma desculpa, é também algo até covarde, porque ele coloca a culpa no Senhor quando ele diz: Deus me fez andar errante sobre a terra. A ordem do Senhor não foi que ele andasse errante sobre a terra. Sequer Deus o colocaria em perigo. Quando ele diz isso, parece que ele está dizendo: por culpa ou por responsabilidade do Senhor, eu precisei firmar esse acordo entre eu e a minha esposa, que é uma meia verdade ou uma meia mentira, dependendo de que perspectiva você olha. Mas veremos que de fato é uma mentira completa, uma vez que Sara é a sua esposa. Ao chegar então a Gerar, nós veremos no verso de número 1 do capítulo 20, ele chega então ali e novamente eles usam do mesmo expediente. Ele diz que ela é sua irmã. Mais uma vez Sara mente para proteger o marido, e o marido não faz nada para proteger a esposa, ou ele achava que ao ser tomada por Abimeleque para o seu harém, eles iriam jogar cartas ou conversar a noite toda. Ele não está preocupado com a integridade da sua esposa, apenas com a integridade dele mesmo. O texto nos mostra então que a partir do verso de número 2, ela é tomada para o palácio de Abimeleque. Ela passa a estar no palácio de Abimeleque. E a pergunta que eu faço antes de nós caminharmos um pouco era: qual é o motivo de Abraão ter mentido? Por que ele repete novamente a mesma mentira? O texto deixa muito claro, ele quer poupar a sua própria vida. Mas, queridos, isso não é totalmente verdade se nós olharmos sobre a perspectiva de Abraão. No capítulo número 12, verso 10 ao verso 20, Sara é tomada por Faraó porque era uma mulher muito bonita. Não estou dizendo que porque Sara tinha 90 anos, ela não continuava formosa. Mas o texto não traz essa qualidade a respeito de Sara na narrativa que nós acabamos de ler. O que possivelmente alguns acreditam é que, ao tomar Sara como esposa, Abimeleque não está preocupado com a sua beleza. Mais uma vez, ela já era uma senhora de idade. A preocupação de Abimeleque era com os seus bens, era tomar os bens de Sara para si, porque no momento de casamento, os bens eles eram unificados. O que Abraão, na verdade, ele está fazendo é tentando ganhar tempo, achando que por ser irmão de Sara, talvez em algum momento ele fosse poupado por causa disso. Percebam que o relato de Gênesis 12, o relato de Gênesis 20, eles são completamente diferentes nesse sentido. A verdade, queridos, é que Abraão ele não confiou no Senhor. Nós podemos tentar explicar da forma mais bonita possível, tentar romancear a passagem que nós lemos aqui, mas o fato é, Abraão ele não confiou no Senhor. Ele não confiou agora, ele não confiou em Gênesis 12, ele não confiou desde o momento em que ele deixou a terra dos seus pais para ir para a terra que o Senhor havia ordenado. Ele simplesmente não confia. Percebam que esse acordo ele é revelado aí no verso 12, no verso de número 13, justamente quando ele fala: olha,
nós fizemos um acordo para que a minha vida não corresse risco. Ela diria que era minha irmã, para que houvesse uma certa proteção nesse sentido. Primeiro, para que não tomasse a minha esposa e me matassem, a fizessem viúva, para que pudessem casar com ela, mas também a proteção dela interceder por mim, dizendo: poupa o meu irmão. Na verdade, nós vemos aqui que Abraão, ele demonstra uma fé que é vacilante. Eu não estou dizendo que Abraão não tinha fé no Senhor, mas constantemente, todas as vezes que essa fé, principalmente nesse sentido, era colocado à prova, ele vacilava. Mas, queridos, não nos enganemos, nós também somos assim. Não nos enganemos que constantemente nós desconfiamos do Senhor. Constantemente nós repetimos atos de desobediência contra Deus, atos de rebeldia contra o Senhor, quando Ele claramente nos diz para vivermos de uma forma e nós não temos vivido conforme a sua orientação nas Escrituras. Mas ainda assim, apesar de pecarmos, assim como Abraão também pecou, e apesar de, sendo ele pecador, ele ter, de certa forma, uma explicação para o seu pecado, ele jamais poderia ter repetido um pecado como esse, uma vez que, mais uma vez, ao pensar na sua segurança e na sua integridade, ele estava expondo a sua própria esposa. Para que os irmãos tenham ideia de quão hediondo isso é, isso só pode ser comparado talvez àquilo que Ló faz para proteger os seus hóspedes, quando ele oferece as próprias filhas. Isso é hediondo, queridos. E se eu perguntar aqui àqueles que são maridos, todos terão a mesma conclusão: jamais entregariam as suas esposas por qualquer coisa que fosse. Pelo contrário, morreria no lugar dela, porque essa é a ordenança de Efésios 5. Nós devemos nos entregar pelas nossas esposas. Se eu perguntasse aqui a qualquer pai, principalmente aqueles que têm filhas, diriam a mesma coisa: é absurdo a ideia de um pai entregar a sua filha por qualquer motivo que seja. Por isso, queridos, que nós precisamos olhar para essa passagem não de forma romanceada, achando que, de certa forma, há algo de bonitinho na história. Não há. O que ele faz é pecado. Não é sequer um erro, porque alguns dizem ele errou. Não, ele pecou. Ele mente, ele perpetua a mentira, mesmo que isso valha a reputação, mesmo que isso valha a integridade da sua esposa. Tanto que a primeira coisa que Abimeleque faz, quando o Senhor o adverte, é deixar muito claro. Ele chama os seus servos, e ao chamar os seus servos, ele não apenas está alertando a respeito do Senhor, do sonho que ele teve, mas ele quer deixar muito claro que Sara não foi tocada. Tanto que ele diz isso: ela está justificada, para que ninguém pensasse nada a respeito da sua reputação. Mais uma vez, então, Deus, ele precisa, entre aspas, porque essa é a palavra que dá a entender no texto, mas Deus não intervém na história, uma vez que ele decreta a história e tudo faz conforme a sua vontade. Nós vemos então que Deus, ele entra em ação e ele avisa então Abimeleque em sonho, dizendo: como você irá dormir com a mulher que não é sua, a mulher que pertence a outro homem? Ele alerta que ele não deveria desposar. Abimeleque, assustado, diz: eu não sabia que ela era casada. Ela disse que era irmã de Abraão. Abraão disse que era irmão dela. Eu sou inocente. Deus fala: eu sei que você é inocente, por isso eu avisei, eu adverti a respeito disso. Deus é misericordioso com Abimeleque e com os seus, aqueles que são da sua casa, mas também, acima de tudo, misericordioso com Abraão. E é misericordioso com Sara, que entraram numa situação como essa, e Deus, apesar da desobediência deles, da falta de fé e do pecado, Deus vem então ao socorro deles para guardá-los de qualquer situação vexatória, de qualquer situação que trouxesse escândalo. Imagina, queridos, se nós olharmos o período de um ano, o período que se passa, porque um pouco antes o anjo havia avisado: em um ano ela dará à luz. Imagina se Sara em algum momento tivesse tido contato íntimo com Abimeleque, quando ela engravidasse, o que poderia ser o pensamento a respeito do filho que estava nascendo? Mas Abraão não está preocupado com nada disso. Abimeleque então faz com que Sara volte para o seu marido sem qualquer prejuízo moral, e ele tem 3 atitudes muito nobres aí no verso 14 ao verso 16, quando ele oferece animais e servos. A segunda coisa que ele faz é dizer a Abraão que ele escolha a terra que ele quiser para morar.
E a última coisa é que ele dá aí 1000 siclos como pagamento pelo mal entendido, por aquilo que havia acontecido. No verso de número 7, quando está concluindo então a conversa com Abimeleque, ele diz: Abraão, ele é profeta. É a primeira vez que essa nomenclatura, esse título é usado no Antigo Testamento. Abraão, ele é profeta, e como profeta ele irá orar pela sua casa. Percebam que no final do texto nós vemos que a casa de Abimeleque havia se tornado estéril, as suas mulheres haviam se tornado estéreis. O que nos faz imaginar aqui que a estadia de Abraão ela não foi pequena nessa terra. O que nos leva a pensar que o período em que a Abimeleque ele começa a cortejar Sara, até o momento que ele a leva para o seu harém, não é uma conversa de 5 minutos. Porque senão a esterilidade das mulheres não seria percebida, não seria percebido que aquelas mulheres não davam mais à luz, que elas não engravidavam mais. Pelo menos alguns meses se passaram desde que ele cortejou a Sara até quando ele a trouxe para o seu harém. Deus então usa a vida de Abraão para que as mulheres voltassem a dar luz filhos. É um final feliz, queridos, para algo que se iniciou com mentiras, e há uma lição do Senhor, como nós veremos mais à frente. Sara, ela chega estéril naquela terra, e as mulheres se tornam estéreis porque ela passa a habitar a casa de Abimeleque. Quando aquelas mulheres são curadas, Sara aparentemente continua estéril. Talvez ela questionasse o Senhor dizendo: e por que todas essas mulheres voltaram a ser mães? E eu ainda não consegui. A verdade, queridos, é que nós veremos que o nosso grandioso e misericordioso Deus, o Deus de graça, Ele trata conosco, Ele nos perdoa e sempre age em favor daqueles que Ele chamou de antemão. Como nós vimos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E outra coisa, nós temos nesse texto também, queridos, a prova clara do Senhor, que Ele pode sim tornar produtivo, tornar frutífero a madre que estava cerrada. Ele deixa muito claro para Sara, se Sara tinha ainda alguma dúvida, que aquelas mulheres estavam estéreis por causa da ordem do Senhor e do castigo do Senhor, e o Senhor, quando quis, fez com que elas se tornassem novamente mães, deixando muito claro para Sara que Ele é o Deus sobre todas as coisas. Permitam então, queridos, diante dessas ligações que nós fizemos nessa introdução, olhando para alguns aspectos do texto, permita-me retirar elementos que irão nos nortear nas aplicações finais do texto. A primeira coisa que nós vemos é que Abraão, claramente, ele não reconhece o seu pecado. Percebam a reação de Abraão quando ele foi descoberto por Abimeleque. Abraão, ele tenta explicar o inexplicável. Abraão, ele tenta transformar a história em algo de vitimismo. Ele diz assim: porque eu temia pela minha segurança, eu tive que com a minha irmã tomar essa decisão. Isso é explicar o inexplicável. Perceba que ele não reconhece o seu pecado, ele não havia reconhecido o seu pecado em Gênesis 12, tanto é que ao falar nos versos que nós lemos, ele repete dizendo exatamente isso, que desde que havia saído da terra dos seus pais, eles haviam firmado esse acordo, e ele deixa muito claro na sua fala que esse acordo nenhuma vez foi quebrado. Ele poderia ter dito: Abimeleque, eu errei, eu já fiz isso antes, não é a primeira vez que eu cometo esse erro, e eu errei ao fazer isso de novo, eu pus uma nação em risco por causa da minha segurança. Mas ele não admite o pecado, o máximo que ele diz é: eu fiz isso pensando em mim mesmo. Vemos que ele não confiou no Senhor mais uma vez, porque no final das contas é isso que a mentira de Abraão deixa muito claro. Ele não confiou na proteção do Senhor, ele não confiou na boa mão do Senhor. Queridos, lembrem aquilo que aconteceu em Gênesis, capítulo de número 15. Lembrem quando nós olhamos ali por texto, número 14, quando nós olhamos ali para o texto e vimos a batalha que é travada entre os reis de Sodoma e aliados, e a aliança dos 5 reis contra os 4 reis. Lembrem que exércitos preparados, exércitos treinados haviam sido derrotados, e Ló é capturado, as suas posses são tomadas.
Abraão, que não tinha preparo militar algum, juntou 318 homens e foi para a guerra contra exércitos fortemente armados e fortemente treinados. Mas a boa mão do Senhor estava com Abraão e ele foi bem sucedido nessa batalha. Não é à toa que no verso 18 ali, quando ele está diante de Melquisedeque, Melquisedeque diz para ele: foi o Senhor que lhe deu a vitória. Ele reconhece que o Senhor havia dado a vitória para ele e ele dá dízimo a respeito disso. Percebam, queridos, que ele tinha todos os motivos para confiar no Senhor, porque ele tratava com o Senhor muitas vezes por meio do Filho, face a face, como foi no momento lá em que o anjo do Senhor apareceu com os 2 anjos para anunciar que ele seria pai, ou no momento em que ele está no monte, ele conversa com o Senhor a respeito da destruição de Sodoma e Gomorra. Ele era alguém que tinha intimidade com Deus, ele era alguém que andava próximo ao Senhor, ele era alguém que o Senhor tratava com ele. Talvez o único homem que, talvez não, certamente o único homem que teve um relacionamento, uma tratativa tão próxima foi Moisés. Mas ele não confia no Senhor. E o pior desse texto, queridos, é que Abimeleque, que claramente não é alguém que primeiramente temia ao Senhor, ele conhecia o Deus de Abraão, principalmente por causa da batalha que havia sido travada, de como Deus havia destruído a cidade. Era um Deus, não era um Deus desconhecido, era um Deus conhecido, mas a preocupação de Abraão de ter a sua vida em risco, claramente era prova de que o povo onde ele estava habitando não era um povo que temia a Deus. Mas Abimeleque, ele mostrou mais piedade e mais temor ao Senhor do que Abraão. Quando no sonho ele fica temeroso com aquilo que Deus pode fazer com a vida dele, e rapidamente ele reúne no verso de número 8 todos os seus servos, todos eles temem a Deus, e Abraão, que deveria temer a Deus, deveria confiar no Senhor, não confia. Abimeleque confiava tanto no Senhor que não apenas ele não mata Abraão para lavar a sua honra, como ele obedece piamente a Deus, e como ele também livra a vida de Abraão de Sara e lhe dá recursos, provisões. Isso não parece de alguém que não teme ao Senhor. Sim, nesse momento ele teme profundamente a Deus, ele teme aquilo que Deus pode fazer, mas Abraão não tinha naquele momento em seu coração o mesmo temor. E ele não admite o seu pecado, pelo menos ele não percebe. Ele não percebe que aquele pecado precisava ser confessado, ele não percebe que aquele pecado precisava ser abandonado, ele não percebe isso, pelo contrário, ele diz: eu tenho um acordo com a minha irmã. Desde que o Senhor nos fez andar errantes nessa terra, que nós nos trataríamos como irmãos, o que não era uma mentira, segundo ele, para que eu fosse poupado de qualquer violência. Em momento algum ele diz a Abimeleque: mas eu não vou mais fazer isso. Ele não diz. Mesmo depois de tudo que Deus fez por ele, mesmo depois, mais uma vez, dele ter presenciado a destruição de Sodoma, onde Deus deixou muito claro que ele não compactua com o pecado, ele não compactua com a iniquidade, mesmo presenciando o julgamento de Deus, ele não teme ao Senhor, ele não confia no poder de Deus, e acima de tudo, ele não abandona os seus velhos pecados, nem sequer confessa-os diante do Senhor. Ou em algum momento no texto, vocês viram algum indício de arrependimento? Não há. Abraão, ele não reconhece o seu pecado. A segunda coisa que nós vemos é que ele fica dando desculpas. Abraão, ele fica tentando mais uma vez explicar o inexplicável. É isso que acontece no diálogo que nós temos do verso de número 11 ao verso de número 13, quando ele é procurado por Abimeleque, quando ele percebe aquilo que Abraão tinha feito e o procura para conversar, ele tenta minimizar o seu pecado. Quantas vezes nós não fizemos isso? Quantas vezes nós não tentamos desviar o foco? Quantas vezes nós não tentamos dar alguma explicação, como o próprio Adão que diz: foi a mulher que tu me destes, e Eva disse: foi a serpente. Quantas vezes, queridos, nós ficamos dando desculpas?
O que Abraão precisava ter feito nesse momento era ter chorado profundamente pelos seus pecados, porque o texto deixa isso muito claro. Uma nação poderia ter sido destruída por causa do pecado que ele cometeu, porque ele foi leviano, porque ele foi pecador. Quando Abimeleque, parece que Abimeleque não entende aquilo que o Senhor está dizendo, alguns podem pensar, por que é que Deus, ao dizer que poderia castigá-lo por ter cometido pecado, por que é que Abimeleque pergunta por uma nação inocente? Porque ele era o soberano da nação, e sempre que um juiz era trazido sobre um rei, toda a cidade padecia junto com o seu rei. É por isso que ele interpreta dessa forma: o rei, ele é um só com o seu povo. Não apenas o povo está disposto a morrer pelo seu rei, mas o rei também está disposto a dar vida pelo seu povo. Pelo menos esse é o padrão ideal de rei que nós temos no Antigo Testamento. Percebam então, queridos, que diante de todo esse cenário, diante da possibilidade da sua mulher sofrer uma forma de desonra e ter a sua reputação manchada, diante da possibilidade de uma nação ser destruída por aquilo que ele havia feito, de Abimeleque ser punido, castigado por aquilo que ele havia feito, diante da falta de confiança no Senhor, da possibilidade da sua mulher engravidar de um outro homem, diante de tudo isso, a explicação dele é desastrosa. O que ele diz era melhor que ele tivesse ficado calado, porque ele tenta ainda se justificar. Ele diz a Abimeleque: eu não menti totalmente. Na verdade, ela é a minha irmã. Nós somos filhos do mesmo pai, não da mesma mãe, somos irmãos. Eu não menti para você. Agora, há um detalhe: ela é também minha esposa, e esse acordo nós fizemos para que a minha segurança, para que a minha integridade não corresse nenhum risco. Ao invés de admitir o pecado, ele fica dando desculpas, e isso, queridos, acontece constantemente nas nossas vidas. Quando somos tratados pela palavra, quando somos tratados em aconselhamento, nós tentamos justificar o injustificado. Nós tentamos dar explicação do que não tem explicação, quando era muito mais fácil admitirmos. Eu tenho certeza, todos aqui cresceram sendo disciplinados em amor, claro, mas sendo disciplinados pelos seus pais. Quanto mais você tentava explicar, pior ficava. Era melhor simplesmente dizer: pai, eu errei, eu peço perdão. Nos nossos casamentos também é assim. Quanto mais você tenta aumentar a conversa, pior fica. E Abraão, ele esquece que ele está diante do Criador de todas as coisas, aquele que sonda corações, e ele simplesmente deveria ter dito: eu pequei contra ti, Abimeleque, mas acima de tudo eu pequei contra a minha mulher, e acima de tudo eu pequei contra Deus. Mas não é isso que ele diz. Mas, queridos, não é o único ato falho de Abraão. Ele não apenas não reconhece o seu pecado, ele não apenas fica dando desculpas. Você fala: tem coisa pior do que isso? Tem. Ele não demonstra gratidão ao Senhor em momento algum. Alguém consegue achar no texto palavras de gratidão a Deus? Ele foi poupado, ele recebeu uma recompensa, foi guardado pelo Senhor, e em momento algum ele agradece a Deus. Percebam como Deus é gracioso com Abraão. Perceba que mesmo depois de ter cometido o pecado que ele cometeu, e um pecado que é reincidente, o Senhor faz com que Abimeleque poupe a vida de Abraão. É isso que ele diz: não tente contra a vida dele, porque ele é um profeta. Ele vai orar por você, ele vai curar a sua casa. Percebam que não apenas Deus poupa a vida de Abraão, mas permite que Abraão sirva como um mediador, como um sacerdote diante de Deus, intercedendo pela casa de Abimeleque. Mas mais do que isso, Deus lhe dá posses, Deus lhe dá riquezas. E volta a dizer, ele é o primeiro a receber o título profeta. Mas, queridos, diferente do relato que nós citamos essa noite, quando ele está diante de Melquisedeque, não há palavras de gratidão de Abraão. Não há um ato de gratidão dele oferecer oferta diante do Senhor.
Não há um ato de gratidão dele erguer um altar e sacrificar ao Senhor. Não há atos ou manifestações de gratidão nesse texto. Ele simplesmente recebe aquilo que ele tem a receber. E o texto diz que ele vai embora. Percebam, querido, como essas três atitudes elas são lamentáveis, mas assim como a primeira, assim como a segunda, nós também constantemente incorremos no erro da falta de gratidão. Nós somos extremamente ingratos. Li um artigo essa tarde a respeito da igreja na China, a igreja perseguida na China. Há um movimento muito grande de reforma na China, por isso que há muito tempo nós não temos ouvido falar de execuções, porque há um movimento principalmente na chamada elite chinesa. Alguns dos que são meus alunos e já viram sobre reforma, vão lembrar que eu já tratei sobre isso, de como Deus ele está provendo uma reforma lá na China. Reverendo Augustus, numa das suas palestras, também trata sobre isso lá no Mackenzie, de como Deus usou a elite chinesa, os intelectuais da China, para começar uma reforma na China. Os intelectuais, os da área de letras, literatura, da área de educação, eles para entender o pensamento do Ocidente, eles começaram a estudar Agostinho, porque eles queriam entender como é que a igreja do Ocidente ela pensava, como é que o Ocidente pensava, porque nós somos muito influenciados pela reforma, que é muito influenciada não somente pela doutrina da igreja primitiva, mas especialmente a doutrina de Agostinho. E queridos, após eles lerem as obras de Agostinho por tabela, qual é o próximo escritor que eles leem? Calvino. E começou uma reforma lá na China. Sabe o que a igreja chinesa disse a respeito? A igreja perseguida chinesa disse recentemente, esse artigo retrata, sobre a igreja do Ocidente: eles não sabem o que é ser igreja, porque eles não convivem com a perseguição. Ele praticamente no artigo, a igreja chinesa nos chama de crentes, usando a expressão dos dias de hoje, Nutella, né? Aquele crente que é muito cômodo a vida cristã. Ele aqui se refere a toda a igreja. Não estou dizendo que nós que estamos aqui essa noite nos encaixamos nesse padrão, mas a grande verdade, queridos, é que nós vivemos diante de uma das piores gerações de crentes que nós poderíamos viver. Adolescentes, jovens, principalmente mimados e que não têm profundidade bíblica alguma, e que são ingratos. Nós vivemos diante de uma geração profundamente ingrata diante do Senhor, porque a morte de Cristo não foi suficiente para muitos que estão nos bancos das nossas igrejas. É necessário que Deus sempre dê mais, mais e mais. Cristo ter morrido pela cruz não é suficiente, Ele tem que nos dar prosperidade. Cristo ter morrido na cruz não é suficiente, Ele tem que me dar aquilo que eu quero hoje. Ele é o Deus, praticamente um garoto de recados, que executa as ordens que os homens dão, onde pseudo-pastores se colocam dizendo: se Deus, Ele é Deus de verdade, Ele vai fazer isso. Isso não é apenas ofensivo diante do Senhor, isso é profunda ingratidão diante de Deus, porque tudo aquilo que Ele tinha para fazer por nós, Ele fez na cruz do Calvário por meio do Seu Filho. Mas o Deus gracioso, Ele continua de fato a nos dar coisas. Ele sustenta as nossas vidas, Ele conduz as nossas vidas para o louvor da sua glória, mas Ele não precisava nos dar mais nada para que Ele fosse digno de louvor e adoração pelos séculos dos séculos. Na verdade, Ele sequer precisaria ter nos salvado por meio de Cristo. Ele já é digno de louvor e de adoração. Por isso que em Apocalipse diz que até mesmo os ímpios se ajoelharão diante dEle e confessarão que Jesus é o Senhor. Nós não demonstramos, queridos, muitas vezes gratidão, nós só reclamamos e reclamamos e achamos que Deus não está fazendo mais do que a sua obrigação. É isso que eu vejo na atitude de Abraão nesse texto. Diante, querido, dessas três atitudes, mais uma vez eu digo lamentáveis, permitam-me tirar algumas aplicações, lições que são importantes para a nossa vida espiritual. A primeira coisa, nós precisamos reconhecer os nossos pecados, sabendo exatamente onde temos errado contra o Senhor. Nós precisamos dar nome aos nossos pecados. Chega de dar um nome bonitinho.
Chega de tentar, e a gente já tem falado sobre isso há muito tempo já, chega de tentar dar uma outra nomenclatura para o pecado. Eu nasci assim, é meu jeito. O nome é pecado, tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que é contrário à palavra do Senhor, que não glorifica a Deus em nada, o nome disso é pecado. Nós precisamos urgentemente orar ao Senhor, como Davi, por exemplo, ora no Salmo 139, nos versos 23 e 24, inclusive, é um dos hinos que nós cantamos na igreja, quando ele fala: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ou como o publicano diante do Senhor, quando ele diz: sê propício a mim que sou pecador. Qual foi a última vez, queridos, que ao olhar para as nossas vidas e aquilo que temos feito durante o dia, qual foi a última vez, e eu tenho perguntado isso várias vezes já, qual foi a última vez que nós choramos pelos nossos pecados? Qual foi a última vez que nós ficamos contristados, contritos diante do Senhor verdadeiramente? Qual foi a última vez que nós agimos como Isaías, que diz: eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor? Qual foi a última vez que, ao entrarmos na casa do Senhor, de fato, no momento de contrição, nós confessamos verdadeiramente os nossos pecados e nos arrependemos? Qual foi a última vez que, estando diante da mesa do Senhor, como nós estamos essa noite, no momento em olhar para as nossas vidas e examinar os nossos corações, qual foi a última vez que nós fizemos isso verdadeiramente, não como um mero rito? Nós precisamos, irmãos, reconhecer os nossos pecados, porque se nós não reconhecermos, nós não dermos nomes a eles, nós não iremos abandoná-los, sequer confessá-los. E essa é a segunda lição dessa noite. Nós precisamos, como igreja do Senhor, se de fato queremos deixar o passado no seu devido lugar, nós precisamos confessar e abandonar os nossos pecados, ao invés de tentar sempre nos justificar, sempre tentar dar explicações. Eu recordo um determinado jovem, no meu começo de ministério, eu ainda era seminarista, nós começamos a tratar uma questão e toda semana nós nos reuníamos para conversar sobre aquele assunto, quando pareceu claramente que ele queria uma espécie de desencargo de consciência, como fosse uma espécie de confessionário, mas ele não largava aquela prática de pecado, ele era muito recorrente, ele repetia e repetia, e sempre tentava se justificar. Sempre tentava dar explicações, porque o mundo nos tenta demais, porque na escola sempre tem meninas puxando conversa. Irmãos, isso é tentar justificar o injustificado. Eu lembro um dos professores que eu tinha no seminário, um professor já falecido, ele repetia sempre uma frase muito importante: o justo, ele não se justifica. Se nós temos que explicar demais alguma coisa, queridos, é porque possivelmente nós estamos errados naquilo. O justo, ele não se justifica, ele não precisa constantemente dar explicações. Nós nunca abandonaremos um pecado, irmão, se nós não nos arrependermos de fato de tê-lo cometido, se nós não o confessarmos. Esses pecados nos acompanharão, é aquilo que alguns teólogos chamam de pecado de estimação. Deus, você pode mexer com qualquer área da minha vida, menos com essa. O que é o pecado de estimação? É o pecado de estimação que Abraão tinha quando ele diz: desde que eu deixei a terra dos meus pais, desde que eu peregrino, que eu sou errante pela terra, eu tenho esse acordo com Sara. Irmãos, se você pegar Gênesis 12 e você pegar Gênesis 20, você vai ver um lapso de décadas entre os dois textos. Mas Abraão, ele continua na mesma prática, com a mesma desculpa, a mesma justificativa. E há irmãos dentro das nossas igrejas que pecam na mesma coisa há muitos anos e muitos anos e muitos anos, e tenta dar outro nome para esse pecado, ou simplesmente se acostumou com ele. Nós precisamos confessar e abandonar os nossos pecados. Por último, nós precisamos agradecer o perdão dos nossos pecados. Nós precisamos louvar a Deus porque nós não merecíamos ser perdoados, mas Ele nos perdoou na cruz do Calvário. Queridos, o que é que nós fizemos para sermos amados por Deus e perdoados por Ele? Nada. Eu não preciso citar novamente Malaquias dizendo que as nossas melhores obras não passam de trapo de imundícia. Eu só preciso trazer à memória dos irmãos como é que foi o seu dia de hoje.
como hoje, pelo menos em algum momento, você pecou contra Deus. Isso é ingratidão ao Senhor. Mesmo salvos por Cristo, transformados pelo Espírito Santo, nós continuamos sem oferecer uma obra total e agradável ao nosso Deus, de forma, queridos, que nós nunca satisfaríamos a vontade de Deus, a justiça de Deus, porque nós sempre pecamos. Nós precisamos ser gratos e agradecer a Deus porque nós fomos redimidos por meio do sangue do Cordeiro. O escrito de dívida que estava sobre nós recaiu sobre Cristo e nós fomos perdoados. A Bíblia diz que esse escrito de dívida ele foi encravado na cruz do Calvário e jamais foi arrancado de lá, porque a justiça foi plena e totalmente satisfeita. A satisfação do Senhor foi cumprida. Nós não merecíamos o perdão de Deus, nós não merecíamos o amor de Deus, nós não merecíamos nada, porque nós não fizemos nada em troca, mas nós fomos perdoados. Não é à toa que Paulo, para destruir a argumentação da justificação por obras, ele dirá: nós fomos amados por Deus, Romanos 5:6, quando nós ainda éramos fracos. Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Essa é a prova de que Deus nos amou. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, e tantas outras passagens que deixam muito claro que não fomos nós que procuramos o Senhor, mas Ele que nos elegeu de antemão. Eu pergunto então, irmãos, será que estamos realmente dispostos a colocar o nosso passado no seu devido lugar? Porque se há, irmãos, o desejo em nossos corações de fazermos isso, nós precisamos sinceramente reconhecer os nossos pecados. Nós precisamos verdadeiramente abandonar e confessar esses pecados. Nós precisamos manifestar gratidão pela obra regeneradora do Espírito Santo, mas acima de tudo, pelo sacrifício remidor de Jesus Cristo. Que possamos agora ter um momento de reflexão a respeito disso, de refletir se de fato temos reconhecido os nossos pecados, se verdadeiramente nós temos abandonado e confessado as nossas faltas, se nós temos um coração grato diante do Senhor.